Oi, gente, bem-vindos à nova série de vídeo e novo vídeo do canal. Agora a gente vai entrar no aspecto financeiro. E primeira coisa que a gente precisa entender é como gerir custos. Então, esse vídeo é o primeiro de uma série sobre custos. Depois a gente vai aumentar isso e vamos falar sobre receitas, sobre outros aspectos financeiros, como demonstrações contábeis. Afinal, esse é um canal de Descomplicando Economia e Finanças. Então, bora começar o lado financeiro, mas podem ficar tranquilos, não estou abandonando o lado da economia. A gente segue, só que são duas séries separadas para quem quiser aprender um pouco do aspecto financeiro também. Mas aqui nessa série nós temos a participação especial também dela, que nunca vai faltar: caneca! Gente, Vader tinha que ser o primeiro a aparecer nesta série de custos, porque afinal de contas eu preciso que a força esteja comigo. Viva o mundo geek! Então vamos falar sobre custos hoje? Sim! Esse vídeo é tipo Globo Repórter de custos. Então vamos entender a primeira coisa. A gente precisa saber o que é gasto. Então vamos ver a definição correta de gasto. Gasto é o valor dos insumos adquiridos pela empresa, independentemente de terem sido utilizados ou não. Isso não é sinônimo de desembolso. Desembolso é o ato do pagamento. Então, não confunda Lé com Cré. Vamos entender também que o custo de fabricação passa a ser o valor dos insumos que são usados na fabricação dos produtos da empresa, gente. Então, a gente precisa saber que o custo de fabricação ele vai ser dividido em matéria-prima, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Ah, então eu posso fazer isso, Paloma? Eu posso dizer que o custo de fabricação sempre vai ser assim? Tô colocando aqui embaixo na legenda que o custo de fabricação sempre vai ser MP mais MOD mais CF. Lembrando, matéria-prima, mão de obra e custo indireto de fabricação. Mas, Paloma, o que seria esse custo indireto de fabricação? Não tô entendendo. Cara, depreciação, energia elétrica, telefone, água, isso tudo é custo indireto, tá bom? Não vamos confundir com despesas. Despesa é o valor dos insumos consumidos para o funcionamento da empresa. Não estão identificados com a fabricação. Então, vamos entender. Acabou o processo produtivo, passa a ser despesa. Paloma, você pode dar um exemplo? Claro, meus amores, estou aqui para descomplicar e não para complicar. Então, vamos lá. Quando a gente vai falar da fabricação, eu tenho todos os custos que são embutidos para aquele produto ficar pronto. Mas, digamos que eu esteja falando de sorvete, tá? Então, eu vou ter lá, sei lá o nome do negócio, emulsificante, biriri, fabriquei o sorvete. Mas eu contratei um representante comercial para vender. Ele é minha despesa. Eu não preciso dele para fabricar o meu objeto fim, que é quem? Sorvete. Deu para entender com o exemplo? Sigamos. O que é o custo gerencial? O custo gerencial é o valor dos insumos utilizados pela empresa. Posso dizer que entra o custo da fabricação mais as despesas. Então, vai ficar MP mais MOB mais CIF mais despesa. Beleza? Paloma, mas e perda? Perda é o quê? Perda, a gente tem que entender que é o valor à vista na literatura contábil como valor que foi consumido de forma anormal. É diferente de desperdício, que foi um esforço econômico que não agrega valor ao produto da empresa e nem serve para suportar diretamente o trabalho efetivo. Gente, perda. Cara, deu um incêndio e eu perdi matéria-prima. Então, por exemplo, você vende piso. E aí, quando chegou o piso, na hora de levantar para levar para o cliente, quebrou. Cara, isso é perda. Ponto final. E precisa ser registrado, que senão o que vai acontecer? Vai aparecer no seu estoque que você tem aquele produto para vender, mas você não tem mais, porque ele quebrou. Então, muito cuidado com perda. Vamos lá. O que seria, então, investimento?
Investimento vai ser o quê? O valor dos insumos adquiridos pela empresa não utilizados no período, mas que podem ser utilizados em período futuro. Então, digamos que eu consiga um negoção e consiga comprar matéria-prima para eu fabricar durante 4 anos, digamos que eu fabrique refrigerante, o cara fez uma promoção da tampinha. Cara, não é para o meu ciclo produtivo de agora, é uma tampinha que eu vou usar para frente. Isso é um investimento. Então, gente, vamos classificar os custos. Primeira coisa que a gente precisa saber, o que é custo total? Custo total é custo fixo mais custo variável. E é possível eu calcular um custo unitário. Eu pego o custo total e divido pela produção. Simples. Mas quando eu falei aqui de custo fixo e custo variável, é que a gente classifica os custos pela variabilidade. E o que você quer dizer com isso, Paloma? Os custos fixos são aqueles que independem do nível de atividade da empresa no curto prazo. Ou seja, eles não variam de acordo com o volume produzido. Salário do gerente, por exemplo, não varia de acordo com o que foi produzido. O gerente recebe aquilo, produzindo 10, 15, 3 ou 0 toneladas. Os custos variáveis, eles estão intimamente relacionados com a produção. Então, o que vai acontecer? Quanto maior o nível de atividade, maior o custo variável. Mas, Paloma, os custos podem ser classificados só pela variabilidade? Não, meus amores, não se enganem. Eu tenho a possibilidade do custo ser classificado pela facilidade de alocação. Então, eu vou ter o custo direto, que é aquele que são facilmente relacionados com as unidades de alocação de custos, ou seja, produto, setor, cliente. Então, vamos lá. Paloma, dá exemplo disso. Matéria-prima, mão de obra direta, está associada diretamente à produção. Os custos indiretos, eles não são facilmente identificados e atribuídos às unidades. A gente sabe que eu posso ter um processo de produção simples ou um processo de produção múltipla, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhadinha no vídeo de economia que eu tô colocando aqui no card. Mas vamos lá, partindo do princípio que eu tô tratando de uma produção múltipla. Dentro da minha planta, eu tenho a produção de pão e eu tenho a produção de bolos. Vocês concordam que a planta é única? Eu acho que sim, né? Que eu falei que dentro da mesma planta. Mas o aluguel da planta tem que ser rateado entre os dois. Então é um custo indireto, porque ele existe tanto na fabricação do bolo quanto na fabricação do pão. Paloma, então isso é um jeito de eu ver quando é um indireto? Cara, se precisar de algum processo de distribuição ou de rateio, ele vai ser classificado como indireto. Os custos podem ser classificados de mais alguma forma? Sim, pelo auxílio na tomada de decisão. Os custos relevantes são aqueles que se alteram dependendo da decisão que eu tomar. Então, eu tenho que, como gestor, estar atento a esse tipo de custo, que é diferente dos custos que são não relevantes, que independem da decisão tomada. Então, vamos voltar lá à planta. Cara, se eu mexer no aluguel, deixar de pagar, o que vai acontecer? Vai parar a produção tanto do pão quanto do bolo, porque o cara vai querer o valor do aluguel. Então, isso é um custo extremamente relevante. Mas, ao mesmo tempo, ele é indireto. Então, sim, a gente pode ter classificações diferentes para a mesma coisa, porque depende de como a gente está classificando. Eu posso classificar os custos pela facilidade de eliminação. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho os custos fixos, que são elimináveis, ou chamados de evitáveis, que são aqueles que podem ser eliminados no curto prazo, se a empresa tiver que parar temporariamente as suas atividades. Esses custos, sim, nesse momento de pandemia, podem ser cortados. Quando a gente fala dos custos fixos não elimináveis, eles não são passíveis de eliminação no curto prazo. Então, muito cuidado, porque são critérios de curto prazo para custos fixos, ok? Então, cuidado para não mexer aí na cabeça e embananar tudo. Existem outros 3 custos que são importantes a gente falar. O primeiro é o custo de oportunidade. O que é isso? Custos que não representam o consumo dos insumos da empresa, mas sim aqueles que
representam quanto se deixou de ganhar pelo fato de se ter optado por um investimento ao invés de outro. O que são os custos desembolsáveis? Eles são, na verdade, o pagamento efetuado no presente, como, por exemplo, o pagamento do funcionário, o pagamento do aluguel. A gente tem que tomar cuidado porque existem custos que são mensurados, mas ainda não foram desembolsados, tá bom? Porque eu ainda não paguei, por exemplo, a fatura do fornecedor. O terceiro é o custo de transformação, que é a soma do custo de mão de obra direta com os custos indiretos de fabricação. Algumas empresas utilizam esse custo de transformação ao invés de calcular o todo. Mas, Paloma, eu como gestor, você falou de custo, como é que eu sei o nível ótimo de custo? Gente, o foco aqui é eu ter a opção de minimizar o custo, dada a minha produção total, ou eu tenho o foco de maximizar minha produção, dada a minha estrutura de custo. Então, para quem não lembra de economia, dá uma olhadinha no vídeo que eu gravei falando sobre teoria da produção, de custos e maximização de lucro. Por quê? A ideia aqui é atingir o nível ótimo. Qual seria o nível ótimo? O nível em que a receita marginal é exatamente igual ao custo marginal. Mas, de qualquer forma, esse vídeo é bem esclarecedor, super recomendo que você assista agora. Vejo vocês no próximo vídeo, espero que estejam gostando da nova série. Se gostou, deixa aquele like maroto. Se não gostou, como a gente sempre combinou, deixa aqui nos comentários dizendo como você acha que eu devia fazer diferente. Não deixa aquele like, não. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, tá esperando o quê? Se inscreve agora. Não esquece de ativar o sininho, que é para toda vez que tiver um vídeo novo você ficar sabendo. Tá joia? Até a próxima. Beijo!